uma pergunta pode ser de todo mundo, e aí, ao mesmo tempo, não perde o raciocínio, né? Isso, verdade. Eu acredito que seja melhor, né, Denison? Então, assim, pessoal, Sim. quem tiver pergunta, já pode ir notando, tá? Já pode ir deixando aí escrito. E aí, quando for no final, a gente abre um espaço, né? Aí só para as perguntas, e aí você até complementa, Denison, se precisar de mais Claro, claro. alguma informação, né? Opa, lógico, dentro do que eu puder, com certeza. Aham. E a intenção hoje é essa, tá, gente? Trocar mesmo informações. A ideia nossa, né, de fazer essas palestras hoje é justamente para comemorar, né, o Dia Mundial da Segurança do Trabalho. Na verdade, é amanhã, né, que é dia 28 de abril. Porém, por umas questões de agenda, a gente preferiu fazer hoje, tá? Mas um dia antes não vai fazer muita diferença, né? Sem E dúvida. aí, justamente essa comemoração, né, para que a gente possa estar reunindo essas turmas, a gente possa estar dividindo esse conhecimento, né, essas informações que a gente vem aí obtendo ao longo do tempo. E como eu já tinha falado antes também, né, gente, a questão da frequência, tá? É muito importante. Vocês fizeram uma inscrição, mas também é muito importante que registre essa frequência no evento, para depois poder gerar o certificado de participação, certo? Então, eu coloquei aí no chat e vou copiar aqui de novo, porque tem gente que entrou depois, né? Estou sempre colocando aqui no chat o link, tá? Então, vocês marcam a presença, registram a presença do primeiro evento, e assim que a gente começa a segunda palestra, eu disponibilizo novamente, tá? Vocês vão precisar responder 2 vezes. Todo mundo precisa responder 2 vezes esse mesmo formulário, ok? Então, Denison, com você, tá? Pode aí fazer sua apresentação. Uhum. Não falei, né, suas credenciais aí, que eu deixo para você, tá? Não, pode deixar, fica tranquilo aqui. São humildes, mas eu vou utilizar aqui, pode Né? deixar. Tá bom, fica à vontade. Então, bora lá. Meus amigos, todos bem-vindos aí, uma boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a nova NR1, né, que fala sobre disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais. A gente chama de nova NR porque a gente teve aí alterações drásticas nessa norma regulamentadora e a gente vai passar um pouquinho aqui. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né, o facilitador aqui. O nome não ajuda, vocês tenham paciência aí. Infelizmente, minha mãe fez isso comigo. O nome é Denison Monteiro. Eu sou... pois é. Tem jeito não. Gente, então é o seguinte, eu sou aqui de São Paulo, né, é um prazer aí estar podendo apresentar para vocês aí de Mossoró, do Senai, é uma honra. O Senai é uma instituição que eu sou muito grato, eu comecei no Senai também, e fico muito contente de poder ter essa oportunidade. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, atualmente eu trabalho no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, que é o IPEM, né? Sou proprietário da QHSE Ocupacional, que é uma empresa que presta serviços de segurança do trabalho, e trabalho também com perícias trabalhistas e previdenciárias, tá? Gente, vocês ficam à vontade se vocês quiserem interromper, se tiver muito rápido, se tiver muito devagar, dúvidas, tá bom? Às vezes, falando, para quem está aqui no fone, fica difícil de escutar. A gente escuta um chiado, um ruído, mas muitas vezes pode passar desapercebido. Então, professora Amanda, você fica à vontade, você dá um gritão e fala assim, homem, para! Para que a gente possa tocar com segurança aqui. Tá certo, gente? Tá ok, Deus. Então, tá bom. Se encerrar, se der alguma travada, também, né, sinaliza para a gente poder fazer. Então, essa é a criatura que vai falar um pouquinho hoje. Evidente que o assunto do GRO, do PGR, que são intrinsecamente ligados, aí não é um assunto que a gente treina, que a gente ensina em meia hora. A gente vai palestrar, vai falar de algumas coisas, procurando sempre o sentido de trazer coisas que não estão na legislação. A NR1, ela está ao alcance de todos, ela é domínio público, então eu não vejo assim tanta necessidade de a gente bater os itens, mas eu gostaria de acrescentar, de trazer informação de um profissional que trabalha já há muitos anos na área,
que sente no dia a dia a diferença e traz algumas coisas que não estão escritas na norma, tá, gente? Então, claro, evidentemente que o objetivo está escrito e eu vou elencar para vocês aqui. Para que serve esse raio da CNR1? Ela serve para estabelecer diretrizes e requisitos para o gerenciamento de risco ocupacional. A NR1, historicamente, desde a primeira portaria que a gente teve lá, a intenção da norma regulamentadora 1 é dar todos os conceitos gerais de como funciona as demais NRs, atualmente essas 37 NRs que surgem da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Mas tivemos uma mudança drástica agora, que além das questões gerais já discutidas, teremos o gerenciamento de risco ocupacional. E aí, o seguinte, para que serve? Como atender a NR1? Né? Então, a empresa, o estabelecimento, ela precisa gerar, né? Ela precisa implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais, ela precisa constituir um programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, mas pô, o que tem a ver, né? O menino veio falar aqui de NR1, já está falando de NR9, né? Gente, eu não sei se vocês estão por dentro, né? A partir do dia 1º de agosto de 2021, com a glória do Senhor Jesus, morre o PPRA e nasce o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele é diretamente ligado com o NR1, não tem como falar de NR1 se a gente não falar de NR9, que é o PGR, tá? Porque eles vão formar justamente um sistema de gestão, né? A nível de que trate aí o cumprimento dos dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Fiquem tranquilos, a palestra, apesar de curta, eu vou tentar explicar, abrir um pouco mais esse leque, para que vocês entendam para que serve esse monte de sigla, esse monte de nome, e como isso profissionalmente é interessante na vida de vocês aí, pós-formados, né? Então a gente tem uma sacola de termos, de siglas. Eu não sei se vocês participam de grupos de WhatsApp, né? Então, quem participa, justamente a gente começa a ver aí uma chuva de propaganda de cursos, né? Então, PGR, GRO, PGRO, PGR-GRO, né? Aulas de risco, perigo, conceitos. O que é tudo isso? Né? Então, inicialmente, antes de a gente entrar de fato no bem bolado, é interessante que vocês entendam, ou aqueles que entendem, relembrem alguns conceitos. Tá? Então, o que acontece? A NR1, né, as disposições gerais, tem algumas coisas que são gerais que a gente vai falar um pouco mais, mas agora, inicialmente nessa palestra, vamos falar do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é essa segunda sigla em verde que a gente tem aí. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e aí essas duas outras siglas em verde, que é o PGRO, que é o PGR-GRO, isso é o jeito que o povão, que as pessoas, algumas pessoas gostam de tratar, porque são diretamente ligadas essas duas siglas, como vocês verão aí. Mas é sempre interessante, gente, vocês como profissionais que estão aí em processo de formação, ter sempre o entendimento de que o profissional de segurança do trabalho, ele tem que ser a pessoa técnica, ele tem que ser a pessoa que ela é pautada em legislação, que explica de onde veio, por que veio, fundamentado. Então, sempre eu recomendo muito que se utilize as siglas corretas, né? Existe muita fantasia das pessoas, do povo aí, em colocar um pouco do orgulho pessoal, né? Eu quero colocar um A a mais, quero colocar um P a mais. Eu recomendo, esqueçam isso. Sejam profissionais pautados em legislação e assim vocês nunca serão repreendidos durante o trabalho de vocês, ok? Quero entrar também no conceito de risco e perigo. Evidente, vocês estão se formando técnicos, estão saindo dessa fornada tão importante, mas é interessante a gente relembrar os conceitos, de repente ficou lá atrás, né? Ou quem não sabe tem essa oportunidade de entender novamente, porque no trabalho de vocês, vocês precisam ter essas coisas na ponta da língua. Explicar a diferença também entre programa e laudo. O PPRA, ele é um programa ou ele é um laudo? Ok, a sigla fala que é um programa, mas muitas vezes ele é elaborado como se fosse um laudo. E é isso, e é para isso que o PGR ele veio, né, para arrumar esse tipo de problema.
E, como a gente está falando de PGR, que é diretamente ligado ao gerenciamento de riscos ocupacionais, é importante, é inevitável que a gente fale sobre esse sistema de gestão. Gente, dúvidas, eu vou sempre deixar uns 3 segundos aí, qualquer coisa. Eu sei que no final a gente vai deixar perguntas, mas às vezes tem alguma coisa que a professora Amanda queira ressaltar, professora. A senhora, como moderadora, é interessante, fica à vontade para interromper, tá bom? Tudo bem, Denison, perfeito, pode continuar. Então, bala. Então, vamos lá. Só revisando, gente, um ponto muito importante é o seguinte. Geralmente, eu lá nos primórdios, eu sou mais velhinho que vocês. Aí vocês é tudo meninada, né, jovem, cheio de energia. Eu sou velhinho já. E eu tenho quase 40 anos. E na minha época que eu estudava segurança do trabalho, né, o início básico lá de formação, eu tinha meu livrinho de segurança do trabalho e rabiscava todo ele. Aquilo parecia um caos, aquele livro. E eu sempre recomendo para vocês que não se utilizem dessa prática. A nível de entendimento, de anotação é válido, mas se vocês forem pautar na vida profissional de vocês o documento, sempre busquem o entendimento atualizado. Né? Só em 2020, né, 21 NRs foram atualizadas. Então, está muito dinâmico. É muito importante que vocês tenham a referência sempre na mão. Geralmente, as normas regulamentadoras, elas ficam disponíveis, a versão atualizada, no ENIT, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Só que, agora, com algumas modificações do nosso governo federal, isso foi alterado. Então, tanto as legislações da Fundacentro, que é uma grande instituição de documentações, onde nós temos as normas de higiene ocupacional, e também agora as NRs, elas estão todas migrando para o gov.br. Então, tem o link aqui das NRs, é claro que é um palavrão, é um link muito grande, mas vocês podem procurar no Google, né? É só colocar lá o número da NR, seguido de gov.br, você acha a NR atualizada. Inicialmente, não parece ser uma informação tão importante, mas eu saliento para vocês aqui porque existem vários órgãos oficiais do governo federal, do governo estadual, Tribunal Superior do Trabalho, entre outros, que existem lá disponíveis as NRs, e lá mesmo, acreditem se quiser, a norma está desatualizada ou faltando alguma informação. E isso gera uma dor de cabeça na hora de você pautar um laudo, na hora de você fazer uma perícia técnica, terrível, terrível. Muitos problemas, até hoje eu faço impugnações com o perito técnico, e a gente encontra esse tipo de problema. Eu recomendo a vocês, então, pode falar. Eu falo muito isso para eles, né? Essa questão da NR atualizada, né? A importância de você fazer uma pesquisa, buscar uma NR para embasar um laudo, ou até mesmo uma inspeção, né? Um documento, por exemplo, que você vá mostrar para um gerente da sua empresa, para o dono, enfim. E aí é muito comum, né? A gente encontrar uma NR completamente desatualizada, e aí utilizo um item, né, dessa norma, mas assim, super horroroso, achando, né, que estou correto, ali, bem embasado com aquele item, mas que na verdade nem existe mais. Né? Então, eu sempre bato muito nessa tecla para eles, com essa questão desse ENIT, né? E aí eles já pedi, né? Gravem esse link, porque para fazer pesquisa somente lá. Sim, sim. Isso é muito importante, né, Amanda? Muito bem colocado por você. Essa é a diferença entre um profissional top e um profissional meia-boca. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês que ainda não estão na parte de segurança, vocês vão escutar muito, demais, reclamando. Que a área de segurança do trabalho ela tá muito ruim, porque tem muitos profissionais que vendem serviços baratos, tem muitos profissionais que vendem serviços mal feitos, mas o que acontece é o seguinte, existe muito da nossa própria responsabilidade nisso. Por quê? Porque, infelizmente, muitos profissionais, eles se formam e não buscam o conhecimento adequado. E o que acontece? Se você não tem o conhecimento, se você não tem embasamento técnico adequado, você não tem motivação. Se você não tem motivação, você não vai ter autoridade, conhecimento para poder passar isso para o seu gestor. E o gestor, como não sente o entusiasmo de ninguém, ele vai atrás do documento mais barato. É isso que acontece, infelizmente. Então, é muito importante que todos nós
sempre, né, a gente precisa desenvolver, infelizmente, o hábito de ler bastante, estudar bastante. É chato pra caramba. Olha, eu sei como é, já varei noite estudando, né, na minha formação, em trabalhos que eu fiz, não tem outro caminho. Precisa ler, precisa estudar. O brasileiro, principalmente o pessoal que veio de escola pública, como eu, como o meu caso, infelizmente existe um déficit muito grande, né, de um analfabetismo funcional, né, de não buscar, no geral, né, tô falando do estilo geral, é claro que isso não se aplica a todos, mas se aplica a mim, né, eu sofri muito no curso de engenharia, na pós-graduação, em todos esses demais cursos aí auxiliares, porque tinha uma preguiça louca, não tinha o hábito de ler. Não foi desenvolvido isso em mim quando era pequeno. Então, leiam, considerem sempre o site certo, o local certo de vocês encontrarem. A professora Amanda tem meu contato, é sempre um prazer poder ajudar, eu gosto de falar, eu tenho um grupo de WhatsApp, podcast, eu respiro segurança, né? Porque a minha área eu faço com paixão. Então, vocês fiquem à vontade, a professora Amanda pode passar o meu contato pessoal, temos grupos de discussão, o que eu puder ajudar, sempre à disposição, tá? Continuando, né, queria deixar com vocês aqui o conceito de gerenciamento de risco. Por quê? Estamos falando do gerenciamento de riscos ocupacionais. A questão, né, de você se tornar um bom profissional e fazer bons documentos ocupacionais, e quando a gente fala aqui de GRO, a gente está falando da base que é o documento mais importante da segurança ocupacional, que vai gerar o PGR, né? Aguenta firme que eu vou chegar nessa explicação. Mas é interessante que vocês entendam isso muito bem feito. O conceito de gerenciamento de riscos são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Esse conceito está na ISO 31000 de 2018. Aqui está faltando zero, viu, gente? Me desculpa. É a ISO 31000 que fala de gestão de riscos com a última atualização de 2018, tá? Essa norma, ela é muito importante, porque ela fala da parte teórica do entendimento. Eu recomendo a todos um momento na vida, antes de morrer, antes de casar, que vocês separem e leiam isso. Isso faz uma diferença muito grande, porque a NR1, a NR9, todas elas, o que está escrito dentro da normatiza é como você deve fazer, né? Mas ele não te explica ali as maneiras de como você pode fazer isso. E existem ferramentas, existem técnicas, né? E o profissional que trabalha sem técnica hoje em dia, ele nunca vai ser reconhecido, porque geralmente ele vai cair em erro, né? E se a gente fala de gerenciar, a gente não pode falar de gerenciar sem falar do conceito de controle, que é o poder ou autoridade para guiar ou gerenciar. Em outras palavras, meus amigos, qualquer trabalho que vocês fizerem na vida, se vocês tomar conta de uma padaria, se vocês tomarem conta de uma indústria, o seu trabalho, ele sempre precisa ser gerenciado. Se você trabalha de uma forma que chega o seu chefe e fala assim, fulano, como é que está o status de tal coisa? Fulano, como é que está a situação tal? E você não tem uma resposta, você não tem controle, você não tem gestão. Então, em outras palavras ainda, o conceito de gerenciamento de riscos é a grande arte de você ter respostas rápidas pelo conhecimento daquilo que você está fazendo, tá? Continuando, é muito interessante a gente falar do PDCA. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é um conceito que vem das normas ISO, né? Anteriormente nós tínhamos a OSAS 18001 e agora, né, como norma, como sistema de gestão de segurança do trabalho, temos a ISO 45001. É importante a gente falar da ISO 45001 porque ela foi a base para a construção da NR1. Então, foi um apurado, foi tirado algumas informações da ISO 45000 para que se fosse gerado, então, a nova NR1 com o conceito de gerenciamento de riscos. Isso aconteceu, isso foi gerado porque o PPRA, ele não, apesar de ele ter o nome programa, se você considerar a maioria dos documentos que são elaborados no Brasil, pouquíssimos foram feitos como programa. Não que não tenha, mas olha, eu diria que menos de 10%. Infelizmente, ele foi feito como um documento que ficou preso numa gaveta. E é isso que essa atualização traz para a gente. Então, quando a gente fala
de gestão de sistema integrado, a gente começa a ter alguns elementos básicos, né, que é o objetivo, uma política de trabalho, um jeito de você trabalhar, uma estrutura organizacional, ou seja, quem vai fazer o quê, a participação dos trabalhadores. Então, se você faz um documento ocupacional, seja ele qual for, e esconde isso do trabalhador e não mostra para o trabalhador, ele não serve para nada. Infelizmente, hoje em dia, trabalhamos muito com a proforma no país. Temos o documento, bonitinho, está aqui, mas se ele não vai ser aplicado, para que serve de verdade o seu trabalho como técnico? Não serve para nada. Identificação de riscos e perigos, avaliação destes, a prevenção desses controles, a avaliação do desempenho. Evidentemente, tudo que você faz na vida, a gente precisa medir, a gente precisa saber se está prestando ou não está prestando para que a gente possa melhorar. É por isso que o ser humano tem, na raiz dele mesmo, a necessidade sempre de ficar relembrando o passado. Ah, mas há 5 anos atrás eu estava em tal situação, hoje eu estou em tal situação. Isso, se bem feito, é ótimo, né? A questão de ressentimento, de orgulho não presta. Mas se você olha para trás, com viés, com olhar de algo para melhorar o seu futuro, isso passa a ser muito benéfico. Não podemos também deixar de falar da pirâmide de acidentes, evidentemente que os senhores estudaram isso, mas para esquentar o conceito na cabeça de vocês, temos aí a pirâmide de Heinrich, que fala, basicamente, que todo grande acidente provém de um incidente, de um quase acidente, de desvios, né, de probleminhas simples. Estatisticamente, Heinrich, que foi um grande estudante na década de 30 da parte ocupacional, ele fez um estudo considerando muitas questões levantadas aí, como a personalidade do trabalhador, a falha humana, a prática com atos inseguros, né, que isso é uma mistura de culpa do empregador e do empregado, não só do empregado, e condições inseguras no próprio local de trabalho. E aí ele começou a ver o quê? Que para cada 300 acidentes que a gente tinha, que ocorria na empresa lá, né, 30 desses tinha uma lesão leve, e um desses tinha uma lesão braba, né, uma fatalidade, uma quase morte, ou mesmo uma morte. Então, o que tudo isso, esse mimimi, esse blá blá blá, quer dizer? Que todos nós, como prevencionistas, temos muitas oportunidades de evitar o acidente se nós observarmos antes, o começo. Por isso que nós somos prevencionistas, trabalhamos com antes, através da experiência do que nós temos na realidade, né? Então, por exemplo, na parte de prevenção contra incêndio, toda a legislação aqui de São Paulo foi construída com base nos grandes 2 acidentes do Andraus e de Joelma, na década de 70. Se não houvesse esses acidentes, certamente nós não teríamos parâmetros de investigação. Mas já que hoje nós temos, nós não precisamos ficar esperando a casa cair, o bicho pegar de novo, né? Basta a gente ter esses parâmetros e observar. O técnico de segurança do trabalho, ele tem que ser um conhecedor muito grande de processos para que ele possa pegar os detalhes e fazer o entendimento disso. Ainda, eu falo para vocês como sugestão, e tudo isso aqui, claro, a gente tenta colocar coisas que estão fora da NR1, porque eu gostaria de agregar valor nessa palestra. Ler NR1, qualquer um pode ler. Existe a NBR 14280, que fala de critérios para registro, comunicação, estatística, investigação e análise de acidentes do trabalho. É uma ferramenta importantíssima, porque como a gente vai fazer essa pirâmide de Heinrich, se a gente não tem critério, se a gente não tem a técnica para fazer? Então, para levantamento de acidentes, uma das técnicas, uma das ferramentas que eu recomendo para vocês é a norma 14280, tá? Dá uma olhada, vale a pena, né? Se vocês quiserem esse material em PDF, é só pedir, viu, professora Amanda? Fica à vontade aí. Dúvidas por enquanto, gente? Tá muito rápido? Tá muito ruim? Como é que tá aí? Tá ótimo. Então, E eu aí, agradeço. pessoal, alguma dúvida? Já aproveitem agora. Denison, material, se puder disponibilizar, Claro. que aí eu vou mandar para você no WhatsApp, claro. Pronto. Eu Com posso prazer, usar pode ele na deixar. sala de aula. Claro, claro, fica à vontade aí, sempre que vocês precisarem aí. Eu devo ter mais uns 15 minutos aproximadamente, vou tentar aproveitar aqui. Qualquer coisa, fica à vontade, tá, Amanda? Tá ok.
Essa aqui é só uma estrutura rápida, né? A ideia aqui não é entender a NPR, mas a ideia é a seguinte, que você receba o acidente de trabalho e não faça só a CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho, que a partir agora de agosto vai ter que ser feito tudo eletrônico, hein, gente? Abre o olho aí que entrou uma nova portaria, que é a portaria 4334, tá? Que fala sobre isso, depois vocês dão uma olhadinha. Mas a ideia é a prevenção de acidentes, para você fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, você não pode deixar passar coisas que são base para que você alimente a sua estrutura de segurança do trabalho. Então, por exemplo, um acidente do trabalho, um quase acidente, se você deixa ele passar, se você não analisa uma CAT, ou um quase acidente, pô, escorreguei, quase caí da escada, esse quase, você perde muito no seu documento ocupacional. E por isso que o GRO, que vai gerar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele tem que ser uma coisa viva, um documento que você, na sua empresa, vai andar com ele, deixar ele em cima da sua mesa, não debaixo da gaveta, para que você sempre esteja atualizando. Ele é um documento de melhoria contínua. Por isso que existe a questão do PDCA, do Plan, do Check Action, né? Para que você possa sempre trazer para ele um nível cada vez melhor. Isso é fazer segurança. Entregar um documento não é fazer segurança. Isso é fazer um laudo, que também tem essa finalidade, mas não é o caso do PGR com base no GRO, tá? Só para conceituar, um sistema de gestão, quando a gente fala de ISO ou de qualquer outra coisa, né, é um conjunto de elementos interrelacionados, né, ou interativos de uma organização que estabelece uma política, um objetivo e um processo. Ele é uma coisa bem organizada, tá? Então, por isso que a gente vem falando até aqui nessa palestra de que você tem que fazer os levantamentos, de que você tem que ter técnica, critério, né? Para que você saiba onde você quer chegar, né? Com controle, com um bom processo. Então, eu escutei muito já na minha vida profissional falando assim, pô, aquele técnico não faz nada, aquele técnico lá só fica, faz uma PR e sai correndo. Gente, tem muito trabalho para quem quer trabalhar como técnico, tá? Tem muito trabalho. E vocês têm, hoje em dia, com o nível de informações que a gente acha no Google, nos grupos de segurança do trabalho, a gente tem, todos nós temos grandes condições de ser profissionais de ponta, sem desculpa, viu, gente? Isso aí é só realmente o empenho, o esforço, né? A instituição que você estuda é uma ótima instituição, o Senai, mas hoje, com o nível de informação que a gente tem, se você estudou fora, se você estudou aqui, se você estudou na melhor ou na pior, é o esforço individual que vai trazer para você uma qualidade profissional. Denison. O que... Oi? É outro ponto muito importante mesmo, né? Porque a gente costuma ouvir demais. O técnico de segurança não faz nada, né? Só fica lá sentado na salinha dele, sim, no ar-condicionado, né? Sim. Aí é muito importante a gente sempre falar sobre isso, porque bons e maus profissionais existem em qualquer área. Sem né? dúvida. E aí, assim, trabalho para técnico de segurança, para engenheiro de segurança, nunca vai faltar, né? Basta aí a gente pegar as normas regulamentadoras, que já é trabalho demais, né? E é uma forma até de você manter o seu emprego, ou ainda de você subir, né? Porque você começa a ser uma pessoa criteriosa, as pessoas começam a observar através dos resultados que você dá, né? Exatamente. E assim, você só fica sem fazer nada se quiser. Sem dúvida, em qualquer lugar. Exatamente. Então, assim, realmente o empenho, a questão da importância da leitura, né, que você frisou, e a gente sempre gosta de falar sobre isso. Sem dúvida. Não é a melhor das partes, né, mas aí realmente a gente precisa sentar, precisa abrir uma NR, precisa ler essa NR, né, eu sempre falo muito para eles, a importância sempre é legal, a gente, por exemplo, encontrar um vídeo, né, no YouTube falando sobre determinada norma, mas não é a coisa de você ler o texto da norma. Jamais. Né? Então, assim, infelizmente também existe a multiplicação de informações erradas. Então, o que acontece? Hoje em dia, o Instagram, o YouTube, o TikTok, todas essas redes, elas estão em alta, elas estão na moda. Então, o que acontece? Muitas vezes, o cara que está estudando,
o cara que tem pouca experiência, ou ainda a pessoa que não avalia, né, com profundidade, ele sai fazendo vídeo, né? Então nem sempre um vídeo que você vê é de uma autoridade no tema. Isso eu posso fazer, a minha mãe pode fazer, qualquer um pode fazer um vídeo falando sobre pontos importantes de alguma coisa. Então é muito importante que você tenha o seu próprio critério, o seu próprio bom senso, né? Para que você não seja levado ao erro, né? Porque às vezes você pode escutar uma informação errada de 2 ou mais pessoas, né? Então aí você toma aquilo como certo, e não necessariamente é. Por exemplo, PPRA. Qualquer um pode fazer o PPRA. O fato do PPRA não estar escrito que qualquer um, não tem a linha na NR9 falando tem que ser fulano, tem que ser tal profissional, não significa que qualquer um pode fazer, né? Existe toda uma regulamentação do sistema Confia-CREA, né? Existe toda uma regulamentação do Código Processual Civil. Então, não é assim, qualquer um pode fazer PPRA. Isso foi uma interpretação errada disseminada aí. E de tanto se escutar a mentira, aquela mentira, no geral, acaba se tornando verdade. Infelizmente, né? Então, é importante que o profissional, por conta dele, ele seja capaz de avaliar. Todo mundo precisa ser, hoje em dia, um pouco autodidata. Não tem jeito, né? A questão da rede social, né? Que a gente precisa da rede social, né? Precisa se comunicar, principalmente hoje, nesse novo normal, né? Que a gente não pode mais se encontrar, né? De forma presencial, mas assim, é realmente saber utilizar, da mesma forma que a gente tem um link, por exemplo, né? Um link oficial das NRs. Então, eu quero procurar vídeos, né? Então, buscar de canais oficiais, né? De locais que eu sei que serão vídeos sérios, que serão informações realmente verídicas, para que realmente a gente não caia nessas armadilhas, né? De tanto ouvir alguma coisa, realmente tomar isso como certo e como verdade para a gente. Perfeitamente. Muito bem colocado novamente, professora. Exatamente. O que nós podemos tirar de conclusões sobre tudo que eu falei até agora, onde você se insere no meio dessa bagunça de informações, de documentos, etc. Né? Então, o gerenciamento de risco, ele é um processo, tá? Ele é um processo basicamente administrativo, onde você, né, como profissional de segurança do trabalho, vai ser um consultor, você vai ser a pessoa que vai imputar informações dentro do sistema, né? Então, muitas vezes, você vai ter pessoas que estão acima de você que não sabem quase nada do tema, e cabe a você ter uma base sólida para que você traga o entendimento daquilo. Você tem que tornar o tema de segurança do trabalho interessante. Por exemplo, a minha esposa chega para mim e fala assim, vamos comprar roupa? Assim, vamos, né? Eu não fico feliz, eu não fico eufórico de comprar roupa com a minha mulher. É um inferno comprar roupa com a minha mulher. Ela escolhe 30 vezes antes de comprar uma roupa, ela veste, ela tira, eu olho, eu acho que está perfeito, ela fala assim, não caiu bem. E faz isso 1000 vezes. Então, o assunto, né, a título de exemplo, roupa, quando a minha esposa quer, é um assunto chato. Se você chega para o seu chefe e começa a falar de segurança do trabalho, muitas vezes o que vai chegar na orelha dele é blá, 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 blá. Ele não vai entender nem ter interesse de nada. Então, é importante que dentro do gerenciamento de riscos, você tenha a comunicação correta. O que é a comunicação correta? É você se utilizar do que interessa a pessoa que está acima de você e trazer ela para o lado da segurança, né? Então, a segurança do trabalho, ela precisa se interrelacionar com quase todos os setores da empresa. Precisa ter boa relação com a RH, com a produção, com a contabilidade, com a parte de engenharia, planejamento, antes de cada processo. Então, é muito importante que você explique. Então, em vez de você chega para o seu chefe e fala assim, a linha tal, do item tal, é um saco para ele, é horrível. Agora, se você falar assim, isso aqui vai dar custo, isso aqui vai dar problema, isso você pode ser preso, isso você pode ter tais resultados. É diferente. Então, é muito importante que vocês entendam que o gerenciamento de risco, ele tem que ser muito bem conduzido, né? Vocês são os consultores, vocês teriam que ser da empresa os entendidos da coisa. Vocês têm que ser os especialistas. Olha quanta responsabilidade vocês têm em cada lugar que vocês pisam, né? E é importante entender que o gerenciamento de risco, ele nunca vai se limitar a um documento só, tá?
ele vai ser sempre um conjunto de documentos, um conjunto de coisas que se torna aí um manual, um tutorial, uma coisa viva que de verdade ajude as pessoas, tá? Lembro a todos vocês, mais uma vez, que a partir de 1 de agosto de 2021, PPRA, graças a Deus, será extinto pelo PGR. Por quê? O que deu errado? Né? Eu já falei algumas coisas, mas vamos procurar entender isso um pouco melhor. Problemas na aplicação do PPRA. Gente, vocês sabem, está claro para vocês a diferença entre um programa e um laudo? Professora Amanda? Boa noite, Lúcia. Por mim está ótimo. Está baixinho aqui, eu estou escutando aqui o seu áudio. Teve gente que respondeu aí no chat, Denison, sim. Então, tá bom. Não, só para entender no geral, Tá. para mim não ter que entrar no tema, senão qualquer coisa eu entro no tema. Mas legal, se tá claro, maravilha, né? Se algumas pessoas falaram que sim, sinal que o tema foi desenvolvido em aula, mas o que acontece? O PPRA ele foi visto como um laudo e não como um programa. Ou seja, aquele documento que você vai lá, faz a diligência, tem um parecer, entrega, fica na gaveta, tá feito. É um programa, é um documento vivo. É um documento que deveria servir para coisas como CIPA, coisas como investigação de acidente, coisas como qualquer reunião de segurança de trabalho. É um documento para o profissional de segurança andar debaixo do braço. Igual Bíblia. Pouca interação com o PCMSO. Então, geralmente, o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele é feito com base no PPRA, o cara pega uma vez o PPRA, faz lá, levanta os exames e pronto. E ele não tem uma troca, ele não tem uma melhoria. Esse cargo teve uma alteração, então o que eu vou ter de risco alterado para gerar novos exames? Não tem isso. Dúvidas quanto ao responsável pelo PPRA, infelizmente, né? Para quem lê a NR9 atual, nós não temos ali uma boa explicação da habilidade do responsável técnico, da qualificação para fazer o PPRA. Você tem que estudar outras normas paralelas, fazer uma fundamentação, o que não é ao acesso de todas as pessoas, porque as pessoas da área não têm, infelizmente, interesse suficiente para isso. E ainda, não prevê abordagem para pequena empresa. Então, uma empresa isenta de riscos, uma MEI, uma empresa de pequeno porte, uma EPP, empresa de pequeno porte, uma MEI, né, um microempreendedor individual, enfim, eles não têm uma diferenciação, eles têm que fazer um documento completo. Se não existe a fonte de risco, por que eu tenho que fazer? Então, por todos esses motivos, aparecem coisas assim. Vocês já conheceram, já ouviram falar do Pai Arnap? Aqui em São Paulo, na Marginal, encontramos cartazes assim, não é brincadeira, acreditem, é verdade, do Pai Arnap. Eu vou ler rapidamente o cartaz do Pai Arnap para vocês. Tu sofre, Pai Arnap, eu tenho a solução. Benze cobreiro, tira bicho de pé e unha encravada. Batiza filho de mãe solteira, resgata FGTS e cancela cartão. Tira qualquer tipo de demônio do corpo em qualquer lugar. Cura congestão, afita e hemorroida. Faz PCMSO e PPRA. O PPRA, ele se tornou um documento que qualquer um ficou fazendo por um preço de banana e, infelizmente, a prevenção ficou de lado. Por isso gerou o GRO, e o GRO é base para um documento chamado PGR, que é a materialização do GRO no papel, onde você vai unificar todos os documentos dentro de um único documento a partir de agora, que é o PGR. Queria só deixar aqui alguma parte básica, o nosso tempo está quase estourado, né? Infelizmente, eu gostaria de falar muito mais, mas infelizmente não temos tempo para isso. Mas queria deixar para vocês aqui, apresentar para aqueles que não viram a estrutura da NR1, né? Então aqui ela fica dividida aí até o item 1.4, as diretrizes gerais, e depois do item 1.5, né, até aí o 1.6, 1.7, falamos um pouco de GRO e o resto de condições gerais também, tá? Então, é muito importante, né, além do gerenciamento de riscos ocupacionais, além do entendimento do PGR, a nova NR9, ela tem 3 folhas, cara, ela é super simples.
porque a legislação subentende que você tenha um grande conhecimento por trás para poder fazer isso. Então, gente, não negligenciem, não. Olhem as NBRs, né? Não seja, né, um profissional negligente. Procure métodos de fazer isso, né? Por exemplo, se vocês tiverem problemas aí, vou até voltar aqui para não sair do tema. Por exemplo, se vocês tiverem conflitos entre as NRs, às vezes você tem conflito entre insalubridade, entre a NR que fala dos sistemas de saúde, NR32, construção NR18, como vocês fazem, né? Não deixem de olhar, existe a portaria CIT 787 de 2018, que explica, dá critério à NR que tem mais força sobre a outra. Existe uma ordem, existem NRs que têm prevalecência sobre outras NRs. Mas isso é só um exemplo, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, entre GRO, PGR e etc., é que a norma em si, o que está na NR em si, não é o problema. O que está lá, qualquer um é capaz de entender, executar, basicamente. Mas para fazer um bom trabalho, você precisa se referendar de outras normativas, de outras NBRs, tem que conhecer bem o risco, tem que saber avaliar o risco. E acreditem, existe vida além da APR. Vocês vão ver no mercado de trabalho que a maioria dos documentos ocupacionais só tem uma ferramenta de análise de risco. APR, Análise Preliminar de Risco. APR. Para todo canto. Eu imagino que tem alguns técnicos que devem ter tatuado a PR no braço, nas costas. Não é possível, vai gostar de APR. Gente, existem outras muitas ferramentas mais fáceis e mais completas que você pode se utilizar. Recomendo para vocês, se vocês quiserem, anote aí no caderno de vocês, uma NBR simples que todo mundo tem acesso, tem no Google, tem em todo lugar, que é a ABNT NBR ISO IEC 31010. Lá vocês têm 21 ferramentas de avaliação de riscos, desde Brainstorm até FEMEA, até RASOP, até árvore de falhas, né, diagrama de Ishikawa. Lá você tem explicando, mastigado, como você fazer cada avaliação. E é isso que vai fazer de você um profissional diferenciado. É aquele que vai além da leitura da norma, tá? Anotem essas coisas, depois também a professora Amanda pode perguntar, né? Existe muita informação que a gente pode passar, que o tempo é reduzido. E como o nosso tempo está chegando quase ao fim aqui, eu estou praticamente já estourando em 5 minutos, além do GRO, que foi o que a gente mais falou aqui, o que muda na NR10, na NR1, desculpe. A ideia disso também é que o governo gere uma economia de 25 bilhões em 10 anos, dos quais 15 bilhões com as mudanças de micro e pequenas empresas. Então, isso desengessa o processo. Isso faz com que a economia ande. Isso também é motivacional, tá? Então, além do GRO, nós temos aí a prestação de informação digital, digitalização de documentos. Então, agora, é aceito os documentos em formato digital, com chaves ICP, que é a certificação digital, tipo A1, por exemplo, tem A1, A2, A3, A1 é baratinha, custa menos de R$100, qualquer um pode ter, amarradas no CPF do indivíduo, né? E isso agora, a partir aí desse ano, dependendo do tipo de empresa, temos aí a portaria 211, que fala melhor sobre isso, vocês podem dar uma olhadinha depois, que fala da obrigatoriedade disso. Isso também vai ser item obrigatório e fundamental para o e-social. Meus amigos, procurem entender o e-social. O e-social é uma realidade que está por aí. Existem 3 eventos importantes de segurança do trabalho, mais um evento direcionado ao LTCAT, que é o evento previdenciário, que todos os profissionais de segurança precisam saber, né? Ano que vem, ninguém vai conseguir fazer documento ocupacional se não pensar no e-social. Tem que amarrar os documentos ocupacionais no e-social. Então, meus amigos, pesquisem, dê uma olhadinha. Posso até voltar depois falar um pouco, né, em outras oportunidades que a professora Amanda julgar. Enfim, dê uma atenção para isso, porque agora a digitalização e o e-social são realidades no interim da segurança do trabalho, ok? Capacitação e treinamentos, né? Então agora temos os treinamentos EAD liberados, né? Claro, com critério, né? Treinamentos também podem ser reaproveitados, então o cara fez um treinamento de formação NR10 40 horas em uma empresa.
Não passou a vigência do treinamento, ele pode reaproveitar? Ele pode, contanto que o profissional de segurança do trabalho valide, ele entenda que os riscos são os mesmos. Mas esse reaproveitamento é possível, tá, meus amigos? E na parte geral da NR1, isso está bem escrito lá. Existe até um anexo da NR1 que fala passo a passo como você fazer um treinamento EAD e as questões de reaproveitamento. Você precisa ter um conteúdo programático, você precisa ter um manual. Não é só fazer, jogar no Google e passar para o cara assinar, viu? É muito trabalho. Olhem e façam direitinho, tá? Tratamento diferenciado para as empresas, né? Microempreendedor individual, né? Empresa de pequeno porte, né? E as pequenas empresas. Então, a NR1 estabelece agora que as empresas, através das classificações de grau de risco 1 e 2, que declarem que as informações digitais não têm riscos físicos, químicos ou biológicos específicos, eles ficarão dispensados da elaboração do PPRO e PCMSO. A partir do dia 1º de agosto, entra, então, o PGR. Essas regras ainda valem para o PGR, evidentemente. A única coisa que duas diferenças básicas muito importantes. O PGR passa a ter avaliação de riscos em detrimento da ergonomia e também avaliação de riscos e levantamento de perigos, né? Então, a gente parte do PPRA, que é uma avaliação de riscos físicos, químicos e biológicos, e passa a ter ergonomia e levantamento de perigos também no PGR, que é a materialização do GRO, motivo dessa palestra, por isso que eu estou falando, certo, gente? Diretrizes e requisitos mínimos para a utilização de ensino à distância. Dê uma olhada lá no anexo 2, né, no anexo 3, DNR1, e você vai ter as informações lá das modalidades de ensino à distância, semipresencial, né, que passa a ser permitido para capacitação de NR, desde que aplicáveis, né? Eu não vou, por exemplo, fazer um treinamento de formação NR10, eletricidade, ou NR35, trabalho em altura, que você tem particularidades de ordem prática, parte de primeiros socorros, salvamento, teórico. Eu não consigo, eu posso fazer parte dele teórico. Mas, em primeiro lugar, a norma específica é a que manda. Depois você avalia a NR1, ok? Gente, acabamos a apresentação aqui. Eu queria deixar meu muito obrigado. Eu tive que correr um pouquinho no final, porque o nosso tempo está estourado. Temos outra apresentadora aí, né? Eu não quero lascá-la. Mas, basicamente, é isso, tá, gente? Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui à disposição. Denison, essa questão do ensino à distância, né? Bem importante na NR1, né? Muita gente acaba que deixa até passar despercebido, né? Mas, assim, para gente, né, técnico de segurança, engenheiro de segurança, que ministra, por exemplo, né, curso de NR10, de NR35, algumas partes do curso. Sim. É legal observar esse detalhe, né? Que, por exemplo, você não pode fazer esse curso 100% à distância, a gente encontra muito, né, na internet. Sim, você compra R$90 aí, por aí. Mas, o que agora, acontece? sim, A segurança do trabalho... procedência, né? Exatamente, Amanda. A segurança do trabalho é um negócio que as pessoas vão fazendo até o dia que dá um acidente. No dia que dá um acidente, vai vir auditor fiscal do trabalho na empresa, vai receber multa, vai fazer reuniões live lá, o auditor te dá 10 minutos ou menos para você responder, senão é multa. E a brincadeira é o seguinte, você vai fazer lá a reunião com o auditor fiscal do trabalho, ou com o perito acidentário, ou com o perito trabalhista. Os caras te dão lá poucos minutos para responder, não respondeu, multa, caneta. E aí, o empregador começa a ver a importância do profissional. Infelizmente, a realidade é essa. É o que se fala, né? Só vê o técnico de segurança na empresa quando acontece um acidente. Exatamente. Porque acaba que todo mundo procura por ele, né? E cadê o técnico de segurança que não fez nada, né? Onde é que ele está? Mas, assim, antes disso, né? Quando estava tudo bonitinho, tudo organizado, sinalizado, todo mundo ali com o treinamento em dia, ninguém se lembrou do coitado do técnico de segurança, né? Mas acreditem, meus amigos, eu trabalho, né? Uma das minhas formas de ganhar dinheiro é ajudando essas empresas que o auditor fiscal está em cima, que nem um cachorro feroz, através de acidentes, de problemas. Olha, é duro. Você vê gente suando frio, correndo atrás de documento.
eu não recomendo passar por essa situação. É uma situação muito desagradável. A gente tem uma falsa sensação de segurança, acha que isso não acontece, tem pouca fiscalização, e realmente em alguns casos é verdade. Mas quando acontece, bicho pega, acreditem. Boa noite. Boa Aqui é a noite. professora Isa também, da turma técnico de segurança do Vespertino. Opa, E eu quero parabenizar você aí pela muito obrigado. muita apresentação, né? E também perguntar aos meus alunos aí se tem alguma dúvida. Aproveite agora para tirar aí, certo? Ok, Isa. Cadê os alunos de Isa? Ficou bem claro, professora. Beleza, e Boa qualquer noite. dúvida também, a gente pode Lúcia, externar viu? também. Entendi. Obrigada. Denison, Genival Opa, aqui, eu sou da turma da professora Isa. ô doutor, Como a professora sabe, eu trabalho na área operacional e bacana. eu trabalho desde o do planejamento dos serviços, a planejamento, programação e acompanho a execução. E Legal. eu sou testemunha viva do trabalho que os técnicos de segurança exercem, certo? Desde o Sim, perfeito. planejamento, em toda a parte de documentação, até a liberação do serviço e o acompanhamento, ele está presente. Então, o trabalho do técnico de segurança, pelo menos na área que eu trabalho, é constante, entendeu? Precisa ser. E é por isso que eu estou fazendo esse curso e estou gostando muito, sabe? Que vai ser um aprendizado muito bom para o meu trabalho. Bacana. Se você tiver a oportunidade, eu não sei se você tem também, Genival, na sua empresa, procura acompanhar as perícias, né? Às vezes tem perícia trabalhista, perícia previdenciária, perícia acidentária, Deus o livre, né? A gente nunca quer. Mas se tiver, acompanha, porque isso serve para todos vocês, né? Que tiver essa oportunidade, para vocês verem, né? A importância, quando que realmente o profissional ele é puxado, ele é solicitado a entrar com resoluções, né? E é legal porque assim o profissional ele se convence que ele tem que estar preparado, atualizado e conhecendo o solo que ele pisa. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente faz um trabalho constantemente de auditorias comportamental, né? Bacana, De auditorias, parte de ferramenta, equipamento, e legal. até acompanha também as investigações quando tem um incidente ou até um acidente, sabe? Bacana. É muito valioso, né? Positivo, isso mesmo. Legal. Denison, Oi. tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu olhar aqui. É Jennifer Priscila, está perguntando. Gostaria de saber Eu falo. mais sobre a questão das NRs que prevalecem sobre outras. Se o senhor havia Essa é mencionado. uma. Jennifer, boa noite, tudo bem? Eu estou lendo aqui sua pergunta no chat, né? Essa é uma questão muito importante, né? Ocorre muito no meu dia a dia, ocorre nas questões de processos trabalhistas, né? Porque a gente tem que fazer um laudo pericial e existem impugnações dos advogados ou de outros amigos, colegas peritos, e a gente precisa desvencilhar essa situação. E existem muitas questões que a gente tem, por exemplo, periculosidade, né? Quando a gente fala de periculosidade, a gente tem lá nos artigos 193, 195 da CLT, que eles falam ali que precisa haver contato permanente de trabalho para que haja um ensejo periculosidade, né? Porém, você vai ver dentro de alguns anexos, em um dos 6 anexos, tá, da NR16, coisas que não detalham como permanente. Aí você começa a ter problemas aí entre a parte geral da norma, entre os anexos, né, e etc. Dentro desse interim, dá uma olhadinha, é curta, é simples de avaliar. Existe uma portaria, que é a portaria CIT, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, 787. Essa portaria, ela fala o seguinte: existem as NRs gerais, especiais e setoriais. Como é que funciona isso? A NR1, por exemplo, é uma NR geral, né? NR5, NR6, são NRs gerais. NRs especiais, você tem, por exemplo, NR15, insalubridade, NR16, periculosidade.
E NRs setoriais são específicas de um segmento. Então, por exemplo, NR18, construção civil, NR32, trabalho com saúde. Então, o que acontece? As NRs setoriais, elas prevalecem sobre as especiais, e as especiais prevalecem sobre as gerais. Além disso, dessas três, dá uma olhadinha lá, tá bem mastigado mesmo, tá? Existem os anexos tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de cada NR. Desde 2018, quando saiu uma nova NR, você pode pegar qualquer portaria, né? Então, pega uma norma regulamentadora, olha a portaria dela, a última, clica lá, abre a portaria, você vai ver que todas as NRs, elas são tipificadas agora. Você sempre tem uma tabelinha na NR nova que sai, que surge na portaria, e fala lá, anexo tipo tal, tipo DNR especial, setorial, geral. E ele lá tem. O que são os anexos tipo 1, tipo 2, tipo 3? Também é uma questão de prevalecência entre um e outro, né? Onde o anexo tipo 1, ele complementa a norma, o tipo 2 ele fala sobre um tema especial, então é o mais importante, e o tipo 3 ele é só comentário. Então, o tipo 2, solução. O tipo 2, ele prevalece sobre o 1 e o 3, e o tipo 1 prevalece só sobre o tipo 3. Falando assim, parece ser meio complicadinho, porque está na minha cabeça, eu vejo toda hora, então, para mim, até que sai fácil. Mas para vocês que não, que estão vendo esse tema, às vezes, pela primeira vez, ouviu pouco, baixa a portaria, né? Só jogar no Google, é fácil acesso, e avaliem lá, façam teste, né? E nessa própria portaria, CIT 787, você tem no final dela uma tabela com todas as NRs e com todos os anexos, ele tipifica item a item. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, se tem mais coisas que você vê. Eu estou de olho aqui no chat. Tem outra pergunta aqui, né? É a portaria CIT 787. Obrigado, professora Amanda. Além disso, tem outra pergunta aqui. Eu não sei se é Valita ou se é Walita, né? Thalita da Silva. Boa noite. As NRs sempre atualizam ou tem algum período para atualizar? Então, as NRs, as normas regulamentadoras, elas sempre se atualizam através de decisões do governo. Existe uma comissão que é a CTPP, que é a Comissão Tripartite Partidária Permanente. Essa comissão, ela se reúne e ela solta através de atas de reunião quando vai ser atualizado. Então, gera-se primeiro reuniões, abre-se um sistema aberto de qualquer pessoa pode opinar sobre a atualização dessa NR, e aí a comissão, a CTPP, ela vai definir o que é atualizado. Através dessa atualização gera-se uma portaria, né, que a portaria é o que dá força à norma regulamentadora, e aí isso acontece. Então é assim, então não existe um período para ela ser atualizada, isso é definido conforme o desejo do governo, tá bom, Alita? Mais perguntas, mais perguntas? Tudo certo? Professora Amanda? Tranquilo, Denison. E aí, pessoal, Então, da 020, 021, mais alguma pergunta? Não, professora, tá perfeito. Obrigado. Imagina, obrigado. Esclareceu muito. Boa noite, é Lúcia falando, eu entendi perfeitamente. Opa, sempre à disposição aí, gente. Imagina, eu que agradeço aí, né, a atenção de todos, me coloco à disposição. Fico grato, né, pela atenção de vocês. Hoje em dia, você segurar 70 pessoas assistindo alguma coisa é raro. Então, agradeço muito mesmo a atenção de vocês. Ajuda lá do Enoque, que fez o intermédio, né, para que eu pudesse participar dessa palestra, me coloco à disposição para outros temas. Eu gosto muito de participar, de auxiliar. Eu acho que os profissionais formados que trabalham, eles têm a obrigação de auxiliar aqueles que estão vindo, né, e é uma coisa que eu fico muito feliz de fazer. Professora Amanda, pode passar meu contato aqui? Acho que eu vou até digitar aqui meu zap. Vou colocar ele aqui. Eu tenho grupos, tenho coisas aqui, né? E aí, vocês fiquem à vontade, pode adicionar, eu coloco vocês no meu grupo, né? E aí, pode discutir questões, dúvidas lá, é para isso que eu sirvo. Denison, agradeço, tá? Em nome dos alunos, né? Todos os alunos aqui das 3 turmas, dos professores, tá? Também estão aqui presentes, professora Isanélia, né, que falou, professora Mariana e professor Marco Aurélio, tá? Então,
Em nome do Senai, a gente agradece. Sua participação foi excelente, né? O pessoal Muito respondendo obrigado, bastante aqui muito no obrigado. chat, Opa. parabenizando, né? E realmente, você segurar 70 pessoas, 77 É difícil, pessoas, é né? difícil. Aham. É difícil, mas muito interessante o tema, né? Uhum, sem Importante dúvida. para a gente, essas modificações de NR, essas mudanças que sempre ocorrem. Então, a importância da gente se manter atualizado, né? Importantíssimo. E sua explicação perfeita, né? Perguntas, acredito que Opa. não tenha mais, porque e Tá quando não certo, tem então. pergunta é porque todo mundo entendeu, né? Ou ninguém entendeu nada. Tem essa também. Tá certo, então. Então, eu encerro por aqui, gente. Com meu muito obrigado aqui. Meu contato foi colocado no chat. A professora Amanda também tem. Uma excelente noite a todos, então, ok? Obrigada, Denison. Boa noite. Até a Tchau, tchau. próxima. Boa noite. Boa Boa palestra para a noite, próxima gente. apresentadora aí. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. Se quiser noite. continuar um pouquinho com a gente, viu? Seja bem-vindo ainda. Opa, obrigado. Então, pessoal, Amanda, você vai passar o link agora novamente? Isso, Isa. Pessoal, todo mundo, né, acredito que já fez A a inscrição. frequência, né, já registrou a frequência da primeira palestra, tá? E aí eu vou colocar o link aqui novamente, que vocês já podem registrar a segunda, tá? Que a gente já vai começar em instante. Pronto, então eu vou aproveitar para convidar logo a doutora Érica, para ela já ir se posicionando aí, né? Pronto, Isa. Então, boa Perfeito. noite mais uma vez, turma. E aí, nessa noite, nós também, né, depois desse momento maravilhoso, com o nosso amigo Denison aí, Denison, eu quero convidar também a doutora Érica Pedrosa, certo? Ela é a psicóloga que vai fazer um momento com a gente nessa noite. Érica, você já está por aí, minha querida? Oi, Zan, boa noite. Estou aqui, sim. Pronto, Érica. E você que vai falar um pouquinho aí do seu currículo na sua apresentação, tá bom? Tá, joia. Quando eu puder Fica aí com começar, só você. dizer. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Quando puder Oi, começar, é só Érica. falar. Olá, gente, boa noite. Boa noite, seja Aqui é a bem-vinda. professora Amanda, viu? Obrigada. Tá, joia. Boa noite, Amanda. Boa noite, Érica. Pode ficar à vontade, tá? Assim que puder, que quiser começar, Então, vamos começar, né? vamos. Bom, gente, boa noite. Eu sou Érica Pedrosa, psicóloga há exatos 21 anos, né, que atuo aqui em Mossoró. E, primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Érica, só um minutinho, tá tão baixinho o seu áudio. Será que é aí? Vamos ver se eu melhoro aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Pronto. Acho que é meu fone que não deve estar ajudando muito. Você Bom, pode então, falar, só falar mais alto, então. Bom, então, como eu estava dizendo, primeiro agradecer o convite, né, a oportunidade de falar sobre saúde mental, que é sempre muito importante falar sobre saúde mental, e toda vez que eu tenho espaço para falar sobre isso, eu vou com o maior prazer do mundo, né? Não somente pelo fato de ser profissional da área da saúde mental, mas por ver que cada vez mais a gente precisa falar sobre esse assunto, quebrar aqueles estigmas, né, de que quando se fala em saúde mental, que pensa que está falando só de doido, né, que infelizmente a gente passou muitos anos vendo isso, né, tendo essa realidade de que saúde mental era para apenas uma pequena parcela da população, né, e agora, então, em tempos de pandemia, né, a própria OMS já disse, a Organização Mundial da Saúde, já disse que a nossa próxima pandemia, que nós já estamos vivendo ela, é a pandemia da saúde mental, né, do adoecimento mental. Então, é muito importante que haja espaço, seja onde for, na mídia, em salas de aula, onde eu tenho a oportunidade de falar em saúde mental,
eu estou lá falando, né? Posso até ser repetitiva, chata, mas eu acho que é importante falar, né? Vocês imaginam, eu não sei exatamente quantas pessoas tem aqui nessa sala, não sei se são 72 que eu estou vendo aqui, né? Mas você Isso, 72, imagine, 73. né? Então, vamos lá. Vocês imaginem que em 2016 para 2017, ninguém nem sonhava que a gente ia passar por um período de pandemia. A Organização Mundial da Saúde já falava que até o ano de 2020, 1 a cada 5 pessoas no mundo apresentaria algum tipo de transtorno mental. Fosse ele um transtorno de ansiedade ou depressão. Em 2017, isso seria até o ano de 2020, sem pandemia. Em 2017, esse número já foi refeito e em 2018 nós iniciamos um ano com o número de que 1 a cada 4 pessoas no mundo apresenta, no decorrer da vida, algum tipo de sofrimento mental. Então, nesse grupo aqui de 73 pessoas, vocês imaginem quantas, né? Faça aí as contas, quantas pessoas não apresentaram ou vão apresentar algum tipo de sofrimento mental. E vocês imaginem, hoje, em tempos de pandemia, como é que nós estamos. Né? Então, é algo muito sério que a gente, de fato, precisa falar. Gente, você tem do baixo, né? Eu vendo aqui algumas mensagens. Deixa eu trocar, eu saí do computador e vou do celular. Será que fica melhor? Dá certo? Vamos lá. Estou só trocando aqui do computador para o celular para ver se o som fica melhor. Melhorou, gente? Mais ou menos. Abaixo demais, menino. E agora, gente, tá melhor? Ah, agora O áudio melhorou. tá Até a melhor? foto melhorou também, tá mais bonita. Oh, que bom! Então, o problema é no meu computador. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou apoiar. Pronto, vai ser na mão mesmo. Então, como eu estava dizendo, se hoje nós temos que 1 a cada 4 pessoas no mundo apresenta algum tipo de sofrimento mental, então na turma aí que eu estou falando tem um bocado. Né? E aí vocês me convidaram para falar sobre comportamento seguro e saúde mental, né? E aí, gente, eu queria que vocês fossem bem participativos, que isso aqui vai ser algo mais a título de roda de conversa, não fiz slide, nada, para ser algo bem informal mesmo. Então, eu gostaria que alguém aí me dissesse o que é que vocês acham que é comportamento. Alguém poderia me dizer o que é comportamento? Ações e atitudes do indivíduo. Sim. Também, né? O que mais seria comportamento? Para complementar o que Miriam acabou de falou, ações e comportamentos diante de várias situações do dia a dia, situações de medo, de angústia, por aí vai. Sim. E aí vocês acham que o que é que nos leva a nos comportar de determinadas maneiras? O emocional. Então, vocês... bem, nada anda bem. Muito bem. E aí vocês entendem o porquê que para a gente ter um comportamento seguro, a gente precisa estar bem emocionalmente? Sim. Concordam com isso? Então, quando a gente vem falar em comportamento seguro e saúde mental, gente, nós precisamos falar das nossas emoções.
Muitas vezes, antes da pandemia, eu fui muitas vezes convidada por empresas terceirizadas da Petrobras, eu também trabalho na Serra do Mel, e tem várias empresas lá na Serra do Mel, e sempre eu estou por lá falando sobre Janeiro Branco, que é o mês de prevenção da saúde mental, suicídio, que é o Setembro Amarelo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essas campanhas. E aí é impressionante, todas as vezes que eu tenho esses contatos com as pessoas das empresas, com os próprios colaboradores, então a gente vê o quanto o adoecimento mental se faz presente e quantas vezes pequenos acidentes que acontecem, dos menores aos maiores acidentes dentro do ambiente de trabalho, eles estão relacionados às questões emocionais. É algo até que eu bato muitas vezes em tom de brincadeira, mas que no fundo é uma realidade, de que essas empresas eram todas para ter um psicólogo lá dentro, sim, profissionais da saúde mental. Quando eu falo psicólogo, é meio que puxando a sardinha para o meu lado, mas não deixa de ser, mas não só o médico do trabalho. Eu acho que é importante também que haja um profissional da saúde mental, dentro das empresas, porque constantemente precisa ser avaliado. E aí é muito engraçado que logo em seguida que eu faço esses momentos, essas palestras, essas rodas de conversas nessas empresas, não dá uma semana, enche o consultório, Lá, no caso, lá na Serra do Mel, iam me procurar lá onde eu atendo no hospital, Aqui mesmo em Mossoró, sempre aparecia gente no consultório procurando, Então é muito importante a gente ter essa atenção à saúde mental, por quê? Hoje, desde criança, a gente ouve as crianças já dizer que estão estressadas, Que as crianças aprendem com os adultos. Aí os adultos passam o dia em casa, quando chega em casa, dizendo que está estressado. Então, a gente hoje se estressa porque a gente tem uma vida corrida, porque é muito acesso à informação, é muito prazo para cumprir, agora a gente está vivendo ainda uma pandemia, E aí, no momento de estresse, muitas vezes a gente está num pico de estresse, nós temos o cortisol, que é um hormônio que nós temos no nosso organismo, que é o hormônio regulador do estresse. Então, por vezes, quem aqui, às vezes naquela aperreio, naquela agonia de resolver alguma coisa, sabia de tudo? Vamos colocar lá uma situação de prova, por exemplo. Você sabia de tudo da prova, tinha estudado tudo, aí de repente chegou lá na prova, você no nível de estresse altíssimo, o que é que acontece? O famoso branco. É assim que acontece? Quantas vezes você sabe todo um protocolo que você tem a seguir, mas aí você está tão preocupado com uma série de coisas, com metas a bater, com uma série de obrigações, e aí você termina queimando etapas nesse protocolo, E aí é onde surgem acidentes, e aí é onde a gente tem comportamentos que nós chamamos de comportamentos disfuncionais, ou seja, são comportamentos que vão em desacordo com o protocolo. E aí é muito passível, sim, trazendo isso para a realidade de vocês, nessa turma de vocês, isso é muito passível, é um facilitador para que haja um comportamento disfuncional, consequentemente, uma quebra de padrões, de protocolos, e aí nós vamos ter os famosos acidentes, Acidentes de trabalho, nós vamos ter acidentes de trânsito, Acidentes de trânsito, gente, muitas vezes nós vamos observar, eles são causados por um pico de estresse. E que esse pico de estresse, ele não vai só provocar aquele comportamento irritadiço, aquele humor estressado, não. Muitas vezes é a falta de atenção. É como se você, por frações de segundo, você se desliga. E aí é nessas frações de segundo que, por exemplo, acontece um acidente de trânsito. É muitas vezes uma fração de segundo que alguém mete bala no outro. Então, a gente precisa estar muito atento à nossa saúde mental. Se eu perguntar aqui a cada um de vocês, infelizmente a gente não pode estar pessoalmente, mas se eu pudesse perguntar, estivesse em sala de aula, imaginando que a gente estaria presencialmente em sala de aula, e eu pedisse para levantar a mão, quem fez algo por si mesmo hoje? Quem fez algo para você mesmo hoje? Pode falar. Professor, eu fui para academia. Ótimo, olha aí, atividade física cada vez mais. Todos os estudos apontam que a atividade física
feita regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, ela regula o nosso emocional. Ou seja, quando a gente está fazendo atividade física, ela vai liberar, o nosso organismo vai liberar substâncias, né, as famosas endorfinas, que nos causam sensação de bem-estar. Se alguém aí toma Rivotril, por exemplo, o Rivotril seria, digamos, a endorfina sintética, né, artificial. A atividade física, ela nos provoca a mesma sensação, que não a sonolência, lógico, mas a mesma sensação de bem-estar que, por exemplo, o Rivotril nos causa. Quem já tomou Rivotril na vida ou toma sabe disso, né? Com a diferença de que vai estar sendo saudável, né? Não só a questão estética vem por consequência, eu sempre digo isso, estética é consequência, mas o principal é a qualidade de vida, né? Regula o nosso humor, regula o nosso sono, então, fazer atividade física, hoje em dia a gente diz que atividade física faz parte de um tripé quando se fala em saúde mental, né? Eita, aqui estão dizendo um pedalou, o outro fez a janta, outro dizendo que faz, olha aí, né? Então é importantíssimo, gente, essa questão de fazer algo por si. Até porque você só pode estar bem para o outro se você estiver bem para si mesmo, primeiramente, né? Então, quando a gente fala em adoecimento mental, como eu disse, ele é muito cheio de tabu. Até porque, na Idade Média, as pessoas que fugiam a um padrão de comportamento, elas eram consideradas loucas e, consequentemente, elas tinham que ficar afastadas da sociedade. Então, você imagine com os padrões de comportamento que nós somos muitas vezes obrigados a ter, né, desde a forma como a gente se veste, como a gente fala, o que a gente faz, né, que a sociedade quer incutir isso na gente o tempo todo. Então, vocês imaginem o quanto as pessoas eram consideradas loucas. E elas eram colocadas à margem. Nos antigos, na Idade Média, tem um autor que se chama Michel Foucault, que ele tem um livro que diz, A História da Loucura, o nome desse livro. E nesse livro de Foucault, ele vem justamente dizer, né, que as pessoas que eram consideradas loucas, elas também eram consideradas bruxas e não poderiam estar no meio social, no convívio social. E elas eram colocadas à margem, nos antigos leprosários. Então, ficavam bem afastadas da cidade, que era para não ter convívio social, né? Então, gente, por muito tempo a saúde mental ficou renegada e até hoje carrega muito estigma, carrega muito preconceito, justamente porque vem com essas questões lá de trás, que vão desde a Idade Média, né? E aí, hoje a gente se encontra num momento onde a saúde mental, ela está abarrotada de paciente. E muita gente, infelizmente, hoje a gente ainda escuta, não vou não, isso é frescura, é falta de Deus, é falta de uma lavagem de roupa, é falta do que fazer. Todo mundo arranja uma falta, é falta de um homem, é falta de uma mulher, né? Então, todo mundo quer se meter até na orientação sexual do povo, né? Quando se fala em saúde mental, porque todo mundo tem um motivo para dizer o porquê fulaninho está sofrendo. Porém, hoje nós temos os 2 grandes males da humanidade atualmente, e isso eu estou falando não só a nível de Brasil, a nível mundial, que se chamam transtornos de ansiedade e depressão. Quando a gente fala em transtornos de ansiedade, leia-se também o pânico, né? As crises de pânico. E isso a gente está vendo de criança a idoso. Mais recentemente, gente, pronto, em setembro último agora, em plena pandemia, saiu um número, não sei se vocês sabem, se alguém se atualizou disso, o Rio Grande do Norte é o estado no Brasil. O Brasil é o país que mais se comete suicídio, hoje no mundo. Antigamente era o Japão, não sei se vocês lembram disso. Hoje é o Brasil. E o Rio Grande do Norte foi o estado no Brasil onde mais cresceu o número de suicídios e tentativas de suicídio, principalmente entre a população mais jovem. Durante a pandemia, bem no início da pandemia, eu tive a oportunidade de eu sou funcionária também da Prefeitura de Mossoró, e aí eu fui alocada no SAMU. Eu fui fiquei um bom tempo trabalhando no SAMU e até hoje eu dou suporte ao SAMU. E aí, teve dias que eu estava lá no SAMU e conversando mesmo com os profissionais do SAMU no início da pandemia, ficaram
completamente adoecidos, né? Com medo da doença, sem saber como era, aquela paramentação que eles usam, que é extremamente... Só em olhar para a paramentação já é angustiante, né? E teve profissionais lá de dentro do SAMU que morreram, ou que ficaram muito graves, ou que ficaram com sequelas, N outras coisas. E aí houve um adoecimento mental coletivo, digamos assim. E aí, uma das vezes eu conversando, justamente para saber como eram os chamados de ocorrências psiquiátricas, né? E naquele período, se nós tínhamos de 2 a 3 ocorrências por semana, né? Passou-se, gente, a ter pelo menos 2 a 3 ocorrências por dia. Várias vezes eu estava lá e eu acompanhei, né? Tentativas de suicídio recorrentes, era no mínimo uma por dia tinha, teve dias de ter 3, 4, né? E aí você via pessoas muito jovens e você via também pessoas idosas, né? E o suicídio, gente, a gente diz que é o último estágio do sofrimento. Quando a pessoa não aguenta mais sofrer, aí ela recorre ao suicídio, porque ela não vê mais possibilidade de vida, de sentido para a vida dela. E aí eu não vou entrar em questões de fé, em questões que não competem à minha alçada, né? Mas do ponto de vista psicológico, né, infelizmente a gente ainda escuta, né, em tentativas de suicídio, principalmente, as pessoas, não é porque está querendo chamar atenção. Mas tem tanta forma de chamar atenção do que morrer, né? Mas é melhor andar com a melancia pendurada na cabeça do que você tentar morrer, né? Porque numa dessas você pode, de fato, morrer. Então, mesmo que você esteja querendo chamar atenção por meio de uma tentativa de suicídio, isso já mostra que você está adoecido, que alguma coisa está errada, que não está funcionando bem. Então, a gente precisa estar atento a isso e quebrar esses tabus e a gente observar até na nossa fala, porque muitas vezes a gente diz na brincadeira, isso é falta do que fazer, isso é falta de Deus, vai rezar, vai arranjar uma lavagem de roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem solução para a vida de todo mundo, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Criança se suicida? Sim. Criança se suicida também. A diferença é que nos casos de crianças, são subnotificados. Porque ninguém quer acreditar que criança pode cometer suicídio. Então, acha que foi acidente, que foi uma fatalidade, mas muitas vezes a criança já vem sinalizando e já vem dizendo, e muitas crianças que eu já tive a oportunidade de acompanhar, coincidentemente, hoje mesmo eu tive uma situação na criança de 9 anos, tentou se matar. Tomou remédio, tomou água sanitária, a mãe chegou em desespero no hospital, eu fui chamada às pressas também, né? E aí, quando eu consegui minimamente falar com essa criança, que está na UTI, nesse momento, graças a Deus não está correndo risco de vida, mas está bem comprometida, o mínimo que eu consegui ainda falar com essa criança, dentro de uma UTI, foi ela falando justamente que não aguentava ver mais os pais se matando, brigando, né? Então, assim, o que a gente tem feito da nossa vida? Essas coisas estão acontecendo, gente, estão na nossa porta, estão dentro da nossa casa e a gente não está observando isso. O que é que eu estou fazendo por mim? O que é que eu estou fazendo pelo outro? Quer dizer que aquele meu colega de trabalho eu não estou percebendo? Quer dizer quais os sinais que a gente mesmo dá para nós mesmos e a gente não percebe? Né? Eu tenho que começar a prestar mais atenção nisso. E principalmente ter uma atitude preventiva. Então, assim, eu quero parabenizar a oportunidade de estar aqui pelo convite, de ter aberto esse olhar para a importância do que é a gente cuidar da saúde mental, não só em tempos de pandemia. Pandemia, gente, está tudo mais agravado. Vocês imaginem se a gente tratava de uma depressão em nível 1, hoje em dia a gente trata de depressão crônica. Se a gente tratava de ansiedade nível 1, hoje as ansiedades são nível 4, 5, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar atento. A gente precisa se perceber e entender que o nosso comportamento ele vai interferir sobremaneira no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais, na nossa família, com os nossos amigos, com a forma como a gente age no nosso dia a dia. Então, se nós não tivermos atentos à maneira como nós estamos agindo, se a gente não buscar ajuda quando precisa, se a gente não entender que saúde mental é tão ou mais importante
né? Quer dizer, eu acho que a gente nem merece ser colocado numa balança, na verdade, porque as duas são importantes. A gente precisa entender, né, que a gente precisa ter esse cuidado. Não é só olhar para a saúde física, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental. Até porque que quando a nossa emoção não está bacana, quando a gente não está bem da cabeça, a gente vai adoecer o nosso corpo. E o nosso corpo dá sinais. É o cabelo que cai, é a unha que fica fraca, é a dor no estômago, né, a famosa gastrite nervosa, não é à toa que o nome é gastrite nervosa. Então, é a dor no estômago, é a pele. O poeta diz que os olhos são o espelho da alma. Nós, psicólogos, não. A gente diz que o espelho da alma é a pele. É a pele, é o estômago, né? Quando eu digo pele, leia-se cabelo, unha, a pele mesmo em si. Começa a aparecer umas coceiras, começa a aparecer umas brotoejas, umas descamações, né? Umas urticárias. Começa a sentir dor no estômago. Começa a sentir dores difusas, aperto no peito. Do nada, você tá bonzinho, o coração, puf, acelera. Fica com o coração acelerado, vai dando um sentimento de angústia, um nó na garganta, como diz, a comida começa a inchar na boca, uma vontade de chorar e não sabe nem por que quer chorar, ou muitas vezes uma tristeza, né, e não sabe por que está triste, né? E aí nós somos seres de fala. Porém, em linguagem nenhuma no mundo, a gente vai ter palavras para expressar tudo que a gente sente. Professor, pode dizer. Tatiane, imagina sentir tudo isso ao mesmo tempo, né? E ainda tem pessoas que é frescura. Pois é o que a gente mais escuta, infelizmente, né? E aí você imagine... É o que eu passei em 2016. Exatamente, né? Você imagina, sabe qual é o remédio mais vendido no mundo? É Valium, o nome dele, produzido nos Estados Unidos. Aqui tem outros nomes, mas na verdade o Valium é um antidepressivo. Eu tomo paroxetina até hoje. Então, assim, os medicamentos psicotrópicos são os mais vendidos no mundo, né? Então, por que são os mais vendidos no mundo? Muita gente toma escondido. Quem não já pediu um Rivotril, um diazepam emprestado? Né? Sempre tem alguém em casa, algum conhecido que toma. E aí termina pedindo emprestado. Aí toma ou segue uma receitazinha ali qualquer, mas não vai se cuidar. Por medo, por vergonha. Tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Porque começa assim, gente. Você vai estar... do nada, às vezes está trabalhando, está estudando, está fazendo qualquer coisa do seu dia a dia, e de repente sente seu coração palpitar. E aí o coração acelera, e de repente são as mãos e os pés que começam a dar um gelo, um farnizinho, como diz, uma agonia, é uma sensação ruim de angústia, de entalo que você não entende, né? Aí começa mudança no comportamento alimentar, ou seja, ou começa a comer demais, ou começa a comer de menos, mudança no comportamento de sono, ou começa a querer dormir demais, ou dorme de menos, aquele sono agoniado, então dorme e dá a sensação de que não dormiu nada, né? A sensação de fadiga, de angústia, um choro sem sentido, ou então tem gente que relata que não consegue chorar e fica com aquilo preso, né? Se irrita, muda muito de humor, mudança no comportamento sexual também, muitas vezes abaixa da libido, não tem mais o prazer que tinha antes, perde o prazer de fazer coisas que antes fazia e que gostava, adorava e jogar bola todo final de semana, e aí de repente não sente mais vontade de estar jogando bola, não sente mais vontade de estar tanto com os amigos, ou então vai para o outro lado, né? Vai para a fuga também, a beber demais, a fumar demais, né? Vai tentar desaguar em comportamentos extremos também, né? Se bebia 5 cervejas, começa a beber 10, começa a beber até se embriagar, e aí já vai causando outros problemas, né, além. Então é importante, gente, a gente ter essa leitura e estar atento a isso, porque nós estamos passando por isso. Nossa família está passando por isso, o nosso colega de trabalho está passando por isso, né? Então é importantíssimo que a gente esteja atento, porque tudo isso vai repercutir no nosso dia a dia, né? E aí, se até 2020 nós tínhamos 1 a cada 4 pessoas no mundo, os estudos estão sendo atualizados. Professora, e a nossa... Pode dizer. O Valium é da mesma família do
do diazepam, né? Então, assim, é o diazepam, no caso. É, antidepressivo. Licença. Boa noite. Boa noite, amor. Com 17 anos, hoje em dia eu tenho 23 anos, com 17 anos eu fui diagnosticada com borderline, mas eu não quis fazer a continuação do tratamento. Com isso, eu tive muitos problemas. A professora Isa chegou a acompanhar, ver que na sala de aula eu era muito irritada, eu brigava com todo mundo. A Isa, ela tentou fazer de tudo com que todo mundo se desse bem comigo novamente, por causa dessa minha doença. Eu não queria aceitar tratamento, eu não queria aceitar psicólogos. Eu tinha uma raiva muito grande em aceitar isso. Aí, o ano passado, eu tive o quê? Eu acabei tendo depressão. Eu tive a depressão e, além da depressão, eu tive pânico e ansiedade. Estou fazendo tratamento. Tive que aceitar porque eu ia para o hospital, me tremendo, passando mal. Às vezes eu desmaiava, vomitava. Hoje em dia, eu tomo Rivotril. Eu tomo 2 tipos de Rivotril. Quando eu saio de casa, eu tenho um sublingual, porque às vezes eu passo mal. Tem muita gente, muito barulho, eu fico nervosa e eu tenho que tomar um Rivotril, que é baixo, para poder só deixar eu ficar mais tranquila. E eu tomo o cloninato de venlafaxina, algo assim, que é por causa do pânico, da ansiedade e da depressão. E sobre a borderline, eu faço só tratamento psicológico. O profissional psiquiátrico não tem um remédio certo. Já tomei fluoxetina, Depakote, já tomei quetiapina, todo o remédio possível para ajudar na borderline, mas infelizmente ainda não tem um remédio certo e infelizmente não ajuda na questão disso. A única coisa que ajuda é o profissional, que é o psicólogo. Nenhuma terapia alternativa, nem isso? Sim, tem alternativa. As alternativas que eu faço pode ser dança, que o médico mandou, eu faço dança, e também yoga, ou se não, fazer yoga, ler livros, não ficar me cobrando muito, sempre tentar manter a calma. É isso que eu faço. Quando eu tô prestes a ficar me irritar, quando eu fico com vontade de bater em alguma coisa, quando eu tô prestes a me machucar, eu tenho que ficar contando a respiração, observando os lados, o que tem, o que não tem, para poder ficar mais tranquila e tomar um Rivotril que me acalme, porque é a única forma, infelizmente. Certo. Nicole, né, teu nome? Isso Acho mesmo. que eu tô sem óculos, a letra é bem pequenininha, que eu tô E no agora celular. eu comecei a estudar psicologia, faço faculdade de psicologia por conta disso tudo. Eu acabei me apaixonando. Seja bem-vinda ao time. Obrigada. Mas assim, você vai entender lá que o borderline é um transtorno de personalidade. E ansiedade e depressão não, são transtornos do humor, entendeu? Então, ansiedade e depressão, elas são comorbidades do borderline, entendeu? Por isso que borderline a gente não vai trabalhar com perspectiva de cura. Na verdade, em saúde mental, a gente não trabalha com perspectiva de cura, a gente trabalha dentro da perspectiva de prevenção e controle, né? Porque o que nós somos hoje, amanhã nós poderemos não ser. O que hoje, para mim, pode ser algo extremamente aversivo, amanhã pode não ser, né? Gente, eu queria uma palestra dessa uma vez por semana. Mas, gente, na verdade é que não é consulta, né? É uma conversa, uma roda de conversa para que a gente amplie, para que a gente amplie esse olhar, para que a gente entenda que vocês são as pessoas que vão estar dentro das empresas. As empresas são feitas por pessoas e as pessoas adoecem, né? E as pessoas são fruto, comportamento, como a gente colocou aqui no início, o comportamento é fruto das nossas emoções. Então, se a gente não conhecer as nossas emoções, se a gente não entender o nosso funcionamento,
Não, a gente vai levar isso para a empresa, a gente não vai render bem no trabalho, a gente vai ter problemas no nosso trabalho, não só de relacionamento, mas de produtividade também. O que eu tive assim, foi parecido com o de Nicole, o de Nicole eu não queria aceitar no início também, mas o que eu tive foi diagnosticado, que é o transtorno de ansiedade. Eu não conseguia administrar todas as sensações, então aquilo me deixava mais assustada, e eu não sabia o que eu realmente tinha, então eu botava tudo na minha cabeça, que era problema do coração, que era um tumor na cabeça, que eu estava com câncer, era o transtorno da ansiedade em si. Sim. Que eu não queria sair, eu tinha que tomar remédio para me sair daquilo, que tinha muita gente dizia que era frescura e falta de Deus, só que era uma coisa química, eu não estava produzindo a sensação de bem-estar, apenas isso. Então, assim, é importante, gente, que cada um esteja atento aos seus próprios sinais. Como eu disse, nós emitimos sinais. Por que eu estou ficando mais irritado? Por que as pessoas estão dizendo que fulaninho está muito mal-humorado? Fulaninho está irritado, fulaninho o tempo todo estressado, olha, você está bebendo demais, você está fumando demais, né? Então, por que as pessoas estão reclamando? Não é à toa. O nosso corpo vai dando sinal, eita, meu cabelo está caindo tanto, minhas unhas estão quebrando com facilidade, antes não era assim. Será que eu estou fazendo meus exames, estão em dia, como é que está? Eu estou acompanhando isso, né? Como é que está a minha produtividade no trabalho? Como é que eu estou respondendo às pessoas que falam comigo, né? Eu estou respondendo mal-humorado, mais irritado, eu estou com deboche, com ironia. O que é que está diferente no meu dia a dia, no meu comportamento? Então, a gente precisa estar atento a essas situações, né? Eu estou sentindo dores de cabeça sem explicação, tontura, que eu já fiz meio mundo de exame e nada explica por que eu estou sentindo essa tontura. De repente é uma frieza, um tremor, um medo sem explicação. Então, a gente precisa estar atento, porque o nosso corpo vai sinalizando. Infelizmente, aqui nós não temos a cultura da prevenção, né? Como técnicos de segurança no trabalho, dá muito trabalho trabalhar, sendo bem redundante, dá muito trabalho trabalhar com a perspectiva da prevenção, né? Isso é uma queixa comum à classe. Professora, não seria assim, lógico que a empresa ela quer cortar todos os custos possíveis, né? Mas o que seria certo mesmo é ter o técnico de segurança do trabalho e ter esse acompanhamento de psicólogo, né? Que ter como se fosse uma enfermaria com um psicólogo para isso. Para pelo menos como se fosse uma aula laboral uma vez por semana, se as empresas fossem mais humanas, que a gente sabe que não é tão humana assim, né? E infelizmente sabemos. Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar, né? Porque eu acho que todo lugar, né? Eu batalho, já vendo uma briga antiga, por exemplo, para que as UPAs, né? As UPAs tenham psicólogo de plantão. Muito problema que chega na UPA seria resolvido numa triagem com psicólogo, né? Não precisaria chegar até o médico, não precisaria ter tanto gasto. No oxigênio, porque eu acho que se tivesse uma psicóloga ou alguém ali entendido do assunto, que ali era uma ansiedade, só na respiração controlaria. Então, você imagine que na nossa rede pública, por exemplo, você só vai ter, a nível de urgência e emergência, você vai ter psicólogo no Tarcísio Maia. Mas para quem está internado lá, para você chegar lá na urgência, você não vai ter. Nós não temos aqui, nem em Mossoró, um serviço de urgência e emergência psiquiátrica, né? O São Camilo, 6 horas fecha o São Camilo, não recebe mais, né? Então, se você precisar de uma urgência psiquiátrica, você vai ser regulado para a UPA do Santo Antônio, né? Isso se a pessoa tiver em surto. Aí vai para a UPA do Santo Antônio. Existe no nome psiquiátrico. Né? E aí lá da UPA do Santo Antônio você vai ser medicado e vai ficar lá aguardando amanhecer o dia para poder ser regulado por São Camilo ou para alguma outra situação. Então nós não temos essa questão da urgência e emergência psicológica, que muitas vezes não é um surto psicótico, a grande maioria não é um surto psicótico, é uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Então se a gente não consegue isso na rede de saúde, né? Aí eu fico pensando nas empresas, né? Eu tenho a felicidade, não sei nem se posso citar, mas vou citar esse nome aqui, me perdoe se eu não puder, mas agora, esse ano, já em janeiro, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de ir na Cimento Nassau.
né? E eu fico muito feliz quando eu chego lá, porque eu tenho 3 colegas psicólogas trabalhando lá dentro, né? Mas isso é raro, gente. Raríssimo. Aqui em Mossoró, mais raro ainda. Eu conheço, acho que mais 2 ou 3 empresas que tenham psicólogos dentro, trabalhando. Né? Pois não? Só reforçando aí, eu trabalho numa empresa que eu passo pelo psicólogo e psiquiatra a cada 6 meses, no periódico, né? Não todas as funções, mas Sim. pelo menos... Não tem um acompanhamento efetivo, né, do dia a dia? Não. Está no exame, no nosso exame, tanto admissional como no periódico. A cada 6 meses a gente passa por psicólogo e psiquiatra. Você trabalha com altura, espaço confinado, alguma coisa? Isso mesmo. É por isso que você passa. Mas se não fosse a sua função, você não iria passar. Coitado da frente. Né? Eu Então... imagino, Érica, um psicólogo numa empresa. Eu acho que eu era direta, assim, de 5 minutos. Ai, meu Deus, espera aí, que é muito bom, gente, falar com psicólogo. É top, eu indico demais. Pelo contrário, se você tivesse um psicólogo na empresa, talvez você nem precisasse tanto, porque a gente já iria trabalhar num caráter preventivo, de forma grupal até, a gente iria elaborar políticas de trabalho, de intervenção dentro da empresa que não precisasse de estar toda semana ali atrás do psicólogo, não. O psicólogo é que ia atrás de vocês. Eu digo assim, o quão necessário seria, tipo assim, a forma de prevenção e as pessoas terem mais esse preconceito, sabe? Não, gente, eu amei, Assim, é importantíssimo, gente, mas vocês que estão aí nas empresas, lutem por isso, né? Eu já, se Deus quiser, eu me aposento, mas é importante que vocês lutem por isso. Uma pessoa está perguntando qual é o convênio que você atende. Eita, nenhum. Nenhum? Tirando o SUS. Não, só atendo particular e pelo SUS, mas um público restrito no SUS, né? Tem algumas situações. Aproveitar a Érica, também. Érica, oi? Pode falar, viu, Érica? Seu consultório, onde é, pode falar, viu? Sim, tá certo. Atende online. Atendo online também. Tive que me adaptar. Doutora Érica, só está na área de infantil também? Vai passar o mexão dela agora, tá, gente? Na Globo, vocês assistem. Sim, é. É só seguir lá. Oi, pode dizer. A senhora atende também na área infantil? Sou especialista em desenvolvimento infantil. Ah, porque eu tenho um caso aqui com a minha filha, sabe? Ela tem 9 anos, ela começou na parte da aula de remoto. Ela tem ela tem um negócio assim, ansiedade tão grande, uma perfeição tão grande, ela tudo gosta de ser perfeita. Aí, com esse negócio de pandemia, como ela estuda na aula particular, eles optaram essas aulas online. Beleza. Passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí 5 meses ela começou já a ter uns estresses, não estava mais entendendo, lá ela chorava, gritava, aquilo ali me incomodou muito. Rapaz, é complicado demais achar até um neuropediatra em Mossoró. Sim. Só temos 3 aqui em Mossoró. Para marcar, menina, isso foi mais ou menos em agosto. Professora, conhece neuropediatra de Mossoró? Tem um interesse em saber, porque eu não sei não. Tem doutora Áurea, tem doutora Jéssica e, vixe Maria, o nome do outro. Eu lembro já, eu digo. Que é um homem. Érica, você pode Exatamente. Medical Center não, no West Clinical. É esse nome mesmo aí. Foi com ele que eu atendi, olha. No chat o seu Instagram ou algum contato que você lá pode indicar, né, pra gente. Érica Pedrosa PC, só seguir lá que vocês entrem em contato comigo, tenho o maior prazer do mundo de orientar, de ajudar dentro do possível, né? Porque, gente, a gente precisa falar sobre isso. Nós temos uma sociedade extremamente adoecida, nós temos as desorganizações extremamente adoecidas, e aí você vê que não é só o funcionário em si, do gerente ao dono da empresa, está todo mundo adoecido, né? A saúde, os profissionais de saúde estão no limite, no limite.
né? Então, eu só estou aqui falando com vocês porque, como eu digo, eu acho que é uma missão que eu tenho na vida falar sobre saúde mental. E hoje coincidiu de eu não estar de plantão, mas eu estou trabalhando 3 expedientes durante essa pandemia. Então, praticamente todos os dias eu estou trabalhando 3 expedientes, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Nós, psicólogos, a gente faz terapia, a gente se cuida também, né? Eu passo o dia ouvindo os outros, alguém tem que me ouvir, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre o SUS. Ele demora quanto tempo quando você marca psicólogo e psiquiátrico pelo SUS? Demora. Vixe, Maria. Tem uma Olha, demora, assim, muito tempo ou é rápido? Depende. meu amor, hoje eu lhe digo o seguinte, a realidade de Mossoró, eu não sei lhe dizer o tempo de espera. Eu trabalhava numa instituição onde eu fazia atendimento ao público de uma maneira geral, onde o meu último dia de atendimento lá, eu tinha uma lista de espera de 150 pessoas. Então, quanto tempo vai durar, eu não sei. Quem ficou no meu lugar, eu não sei como é que está dando conta. Hoje eu trabalho não sei se alguém já ouviu falar, em consultório na rua. Eu trabalho com pessoas em situação de rua, à noite, né? Além do SAMU, que é só para o pessoal do SAMU, eu trabalho com pessoas em situação de rua. E aí, meu público é extremamente restrito. São pessoas em situação de rua e lá no abrigo, que é o abrigo provisório para pessoas em situação de rua. Não é o abrigo de idosos, é o abrigo para pessoas em situação de rua. Então, hoje, meu atendimento é voltado para esse público. Eu trabalho com pessoas em situação de rua, que aí é toda sorte de demanda. Meu consultório na rua é literalmente na rua, nas calçadas, nas praças, nos becos, nas bocas de fumo, onde tiver. Onde tiver uma pessoa em situação de rua, estamos lá, né? Mulher, você é necessária? É um trabalho muito bacana. Oi. Pessoal, outra coisa. Aí, doutora Érica, você deixa diz direitinho o seu consultório, nesse particular, seu telefone, o telefone da sua secretária. E qualquer coisa, as pessoas entram em contato. Sim, com o maior prazer. Qualquer coisa, eles entram em contato com a sua atendente e agenda consulta. Pode falar um pouquinho lá do seu consultório, tá bom? Eu atendo na policlínica. Se você conseguir uma vaga, né, com ela. Eu atendo em 3 clínicas atualmente. Atendo na policlínica, na Angiopede e na Clínica Vivências, né? Então, tem lá o Instagram, onde tem todas as informações, tem o número de contato, e atendo... Na verdade, gente, minha formação é bem diversa. Eu sou psicóloga há 21 anos, sou especialista em desenvolvimento infantil, sou especialista em desenvolvimento humano, né? Analista do comportamento, que é uma outra formação. Também sou psicóloga jurídica do Fórum, né? Então, eu sou perita criminal judicial. Então, trabalho principalmente com situações de abuso sexual, com vítimas e testemunhas de abuso sexual infanto-juvenil, né? E há 2 anos eu estou trabalhando com o consultório de rua, né? Eu saí da situação do atendimento eletivo do SUS e fui especificamente para esse consultório de rua. Fui para cobrir umas férias de uma colega, terminei, que já faz 2 anos que essas férias não acabou, já acabou as férias, quer dizer, eu fiquei lá e não me deixaram mais sair. E hoje eu digo que a minha missão é esse consultório de rua, né? E por ter essa formação, eu digo que eu passo por todos esses meandros do que é ser humano, né? E aí, quando a gente fala em ser humano, nós, seres humanos, nós estamos inseridos nos mais diversos espaços da sociedade. Nas organizações, nas famílias, nas igrejas, nas empresas, né? Em todos os ambientes, até nas praças, né? Então, quando a gente está falando do ser humano, eu só me reconheço enquanto ser humano a partir do momento que tem outro ser humano semelhante que me diz que eu sou igual a ele, né? Então, quando eu me reconheço como igual, como tem alguém semelhante, eu preciso estar atento a esse meu semelhante, porque nós somos reflexos, nós somos altamente influenciados pelo meio onde nós vivemos.
Os maiores estudiosos do comportamento dizem o quê? Que 75% a 80% do nosso comportamento é socioambiental. Apenas 20% a 25% vai ser herdado geneticamente. Então, às vezes, você pode até ter uma predisposição genética, porém, se o seu ambiente, né, o seu socioambiental for favorecedor, você nunca vai desencadear algum tipo de adoecimento. Porém, se você pode não ter nenhuma predisposição genética, mas tem um ambiente que você vive socialmente, né? Ele é tão adoecedor, ele é tão estressante, ele é tão aversivo, que aí você termina adoecendo. Então, por isso que nós precisamos estar atentos onde a gente anda, o que a gente faz, se aquilo que eu faço eu gosto, se eu estou fazendo à força, se eu estou fazendo para atender uma demanda que muitas vezes não é minha, entendeu? Então, cada um começa a se olhar, a se escutar, a se perceber, né? A cuidar, dar atenção ao seu emocional. O seu emocional vai responder por tudo na sua vida. Quando a nossa mente não está bem, o nosso corpo não vai estar bem, os nossos relacionamentos não vão estar bem, nós não vamos... Se eu sou mãe, eu sou mãe, mas eu só consigo ser uma boa mãe se a mulher, Érica, estiver bem, porque senão eu não vou conseguir exercer o papel de mãe bem, eu não vou conseguir ser uma boa profissional se eu não estiver bem. Você imagine eu trabalhando com o que eu trabalho, se eu não estiver bem. E eu tenho que me respeitar, porque tem dias que realmente eu não estou bem. Todos nós tem dias que a gente não está bem. E a gente tem que reconhecer nossos limites, né? E a gente tem que aprender a buscar ajuda. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né? E a gente tem que entender, como até uma frasezinha clichê que vez por outra aparece nas redes sociais, né? As nossas emoções são como uma plantinha, a gente precisa regar, a gente precisa cuidar. A gente precisa aprender a se olhar, se tocar, se gostar com mais carinho, né? Você sabe hoje qual é um dos maiores adoecedores, principalmente com adolescentes, mas também no público adulto, se chama rede social, né? Que querem nos impor padrões, que na rede social está todo mundo rico, bonito e amando. E a gente sabe que a vida real não é bem assim. Só que muita gente acredita que aquilo ali que está na rede, por que que fulaninha está fazendo isso e eu não consigo? Por que que fulaninha que é igualzinha a mim já conseguiu isso e eu não consigo, né? Então, rede social, gente, não é padrão de referência para nada. A nossa referência tem que ser a gente mesmo, e sempre com a perspectiva de se superar, né? De ir mais além. Então, se essa mensagem hoje ficar para vocês, para mim já valeu, né? Então, cuide das suas emoções. Cuidando das emoções, vocês vão conseguir administrar o seu comportamento. Consequentemente, vocês vão conseguir evidenciar na prática o que é ter um comportamento seguro para exercer a função a qual vocês estão se propondo, né? Fazendo esse curso. Então, assim, a gente passaria a noite falando, e eu falo demais se deixar, principalmente falando de saúde mental, que é algo que eu sou extremamente apaixonada. Mas, infelizmente, eu preciso sair também, né? Porque eu tenho uma filha aqui me esperando, né? Que tem prova, ainda vou estudar com ela, que amanhã tem prova, né? Mas, assim, eu desejo do fundo do meu coração que pelo menos o alerta tenha ficado para vocês. E estou à disposição, sempre que precisar, a gente combina horário, quando tiver presencialmente, irei com o maior prazer, que eu sou daquelas que gosta de abraçar, que gosta de brincar, que gosta de contar história. Infelizmente, a gente não pode tanto, é tanto que eu também sou professora e depois que entrou essa aula remota, eu pedi afastamento da faculdade, porque eu não me adapto muito a essa aula remota, porque eu sou muito de estar vendo, de estar pegando, de estar falando e dizendo alguma coisa, então, mas em outros momentos remotos ou em outros momentos presencialmente, se quiserem, é só chamar que eu estou indo, né? E quem quiser falar comigo em outra situação, quiser pedir uma orientação, ajuda, seja lá o que for, pode me chamar lá no Instagram, minhas redes sociais são abertas, na verdade, Érica Pedrosa, vocês vão me achar, falem comigo que eu estou à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu só respondendo todo mundo. Viu, gente? Érica, minha amada, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente teria assunto aqui para passar uma noite, né, inteira aqui com você. É verdade. Mas ela já listou. Um café e um pãozinho aí para fazer todinha. Eita.
E café com tapioca é comigo mesmo. Olha, vai fazer tapioca. Uma palestra que era para ser meia hora, já vai para 1 hora, né? Então, Mulher, muito obrigada. Eu por que favor, agradeço. Tatiana, para a gente encerrar, mulher. Deixa eu liberar a professora. Não vou de largar ela, não vou deixar, não deixo. Não, gente. Obrigada. Ó, gente, Parabéns. Obrigada Parabéns, pelo doutora. carinho. Pessoal, sintam-se favor. todos Parabéns, beijados doutora. e abraçados, viu? Boa noite. Parabéns, doutora Érica. A senhora é uma humana mesmo. Eu gostei, a senhora me emocionou. Obrigada. Eu que fico emocionada de ouvir isso, viu? Muito obrigada, Pois se Érica. cuidem, gente. Se cuidem do fundo do coração, viu? Vocês são plantinhas que precisam regar e cuidar. Viu? Um beijo para todo mundo. Maravilhosa. Tchau, linda, maravilhosa. Tchau, boa noite. Boa noite, Deus abençoe, em nome do Senado. Gente, pelo amor de Deus, mulher, deixa eu falar com ela. Nem deixaram nem ouvir o que eu ia dizer, pessoal. Isanela, eu tenho um convite é também. top demais, gente. Mas aí a gente tem que liberar ela também, né? Não era para liberar, não. Ela chegou agora em casa e já entrou, nem jantou, já passou direto para cá. Pessoal, olha, eu também quero fazer um convite para vocês, certo? Eita, lá vem. Na próxima semana, dia 6, na minha aula da tarde, eu vou ter a presença de 2 engenheiros eletricistas. Eles vão falar um pouco sobre segurança na eletricidade, né? No trabalho com eletricidade. Então, é uma parte do capítulo. No caso, nós lá na turma da tarde, do TST 022, nós estamos na primeira disciplina, né? Em fundamentos. Então, é aquele capítulo que fala exatamente sobre essa parte da segurança na eletricidade. E eu vou abrir a exceção, né, caso vocês queiram participar nesse dia da nossa aula também, só que vai ser às 14 horas. No dia 6, às 14 horas, quando for começar a aula, eu envio o link para a professora Amanda, e caso alguém queira participar, será bem-vindo. Tá bom? Professora, só para me tirar uma dúvida, sobre a questão de aulas presenciais, a gente vai voltar ou não? Não, por hora não, porque nossas aulas, elas são remotas por hora, só vão voltar às aulas de laboratório, entendeu? Ah, entendi, as aulas liberadas foram as de laboratório, segundo Josivânia. Essas nossas ainda de teoria e tal, por hora a gente vai continuar assim, tá bom? E é melhor, sabe? Porque todo mundo já adaptou, todo mundo já tá craque nessa aí. É o nosso novo normal, né? Verdade. Bom, Amanda, cadê você, Amanda? Fala aí, por favor. Estou aqui. A questão, gente, do evento, tá? Próxima semana, com a turma de Isa, quem não puder participar, tá? O pessoal das outras turmas aí, não tem problema, porque Isa vai deixar gravado o momento, certo? Então, Isa, você disponibiliza, né, o link, e aí eu posto para eles. Com certeza. Exatamente. Pronto, pessoal, foi muito bom, né, o evento, acredito que todo mundo gostou. A gente pensou nesses temas, né, para as 2 palestras, justamente por serem temas da atualidade, né, vamos dizer assim, o que a gente mais está vivenciando, principalmente a primeira, né, essa questão da NR1, e agora a questão da pandemia, né, principalmente. Pensamos em falar sobre saúde mental, e acredito que acertamos, né? As 2 palestras foram excelentes, espero que vocês tenham gostado também. Nosso objetivo é continuar fazendo esses eventos, tá? Juntando vocês, reunindo as turmas, né? Pensando em outros temas. A gente pode até fazer uma enquete, tá? Depois, né, Isa? Com relação aos temas, por exemplo, né? De próximos eventos. A gente pode ficar fazendo um evento desse por mês, entendeu? Isso. Aí a gente pode fazer uma espécie de enquete com alguns temas, já para votação, alguma coisa desse tipo. Certo, gente? Mas que a intenção é que a gente continue fazendo eventos dessa maneira, tá ok? O evento está sendo gravado, tá? E aí eu disponibilizo nas salas.
Ok, gente? Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação. Os Boa noite. certificados Valeu, gente, colega. estão sendo Valeu, liberados. professor Amanda, muito obrigado, valeu pelo convite. E os certificados irão para o e-mail, tá, gente? O e-mail que vocês cadastraram lá na inscrição, ok? Tchau, tchau. Sim, obrigada, boa noite. Essa aula dia 6 vai ter certificado? Não, a do dia 6 não. É só aula normal, tá? Tá bom, obrigada. Parabéns pelo evento.